Bom dia, Jacareí. Hoje, quinta-feira, 15 de agosto, são 9h03 da manhã e um ótimo dia para você que nos acompanha. E aqui você já sabe, você confere as principais notícias daqui da nossa cidade de Jacareí, sendo que hoje eu estou recebendo a pediatra Débora Albernaz para conversarmos sobre aleitamento materno, já que estamos na campanha do Agosto Dourado. Lembrando que você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais, que elas serão respondidas no segundo bloco. Bom dia, Débora. Bom dia, Sibeli. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Débora, para começar, explica para a gente o que é o Agosto Dourado. Então, o Agosto Dourado é um mês de conscientização da importância do aleitamento materno, né? Ele surgiu a partir já de uma iniciativa mundial que veio da Semana Mundial do Aleitamento Materno, que foi escolhida ali a primeira semana de agosto. E aí, aqui no Brasil, a gente fez um mês de conscientização, que é todo o mês de Agosto Dourado. E por que dourado, né? Por que leva essa cor, né? Esse nome? Porque a gente tem como leite materno o padrão ouro para alimentação de crianças, principalmente até os 6 meses de forma exclusiva. Então, por isso, por ser o melhor alimento, o padrão ouro, a gente tem esse nome dourado. Agora, Débora, a gente sabe da importância da amamentação, mas é uma coisa que você deve escutar muito, que a gente escuta muito, é que nem toda mulher consegue amamentar. Isso é verdade? Sim, é verdade, principalmente por falta de apoio, por falta de informação, né? E esse mês, inclusive, esse ano, o Agosto Dourado, ele vem trazendo esse tema, que apoia a amamentação em todas as situações, porque a mulher precisa de apoio para amamentar. Ela precisa de apoio daquela pessoa que está do lado dela, dos familiares, dos médicos, de empresas, da sociedade. Então, a mulher precisa de apoio para amamentar. E muitas vezes, por falta desse apoio, realmente ela não consegue. Ela não consegue obter informação antes de que o leite dela não é fraco, por exemplo, de que com a técnica correta ela pode conseguir amamentar seu bebê, e acaba que por conta desses fatores são os principais fatores que dificultam a amamentação. Então, uma mulher ela pode não conseguir amamentar por fatores externos e não por fatores fisiológicos. Sim, é o mais prevalente, né? Existem alguns poucos fatores fisiológicos que fazem uma mulher realmente não conseguir amamentar. Mas não é o que a gente vê, né, de como principal causa do não aleitamento materno. Geralmente é por falta de informação, de falta de incentivo, falta de ter alguém ali ajudando, acompanhando, de apoio para ela voltar ao trabalho e manter a amamentação. É o principal motivo que a gente vê da mulher não conseguir amamentar. Então, a mulher ali, a puérpera, ela precisa respirar fundo, precisa entender que aquilo o leite vai descer, tem que ter calma, dói, né? É dolorido, é extremamente cansativo, mas precisa ter essa rede de apoio, precisa ter uma paciência maior. Quais são as suas dicas, Débora? Sim, eu acho que o principal é buscar informação. Antes, ali, durante a gestação, né, antes mesmo do nascimento, buscar informação, tanto em relação ao aleitamento quanto os direitos da mulher que amamenta, né, em termos de trabalho, em termos de empresas, quais são os direitos que ela tem, já se preparar previamente para a amamentação, trazer ali para o preparo também toda a família, né, toda a rede de apoio ali envolvida, para que a mulher durante a amamentação não tenha que ouvir, o seu leite não está bom, o seu leite está fraco, e isso tudo traz um estresse que atrapalha também a amamentação. Então, a informação da mulher e da rede de apoio envolvida, eu diria que é o fundamental. Tá? E aí, depois que a criança nasce, ter uma rede de apoio médica também, né? Que esteja ali, não só médico, mas profissionais de saúde em geral, de profissionais que estejam ali trazendo esse apoio à amamentação e que não vão guiar por um caminho mais fácil. Como você disse, a amamentação ela pode ser dolorosa inicialmente, ela é extremamente cansativa, né? Então, você ter profissionais que estão ali do seu lado, te apoiando, te ensinando, pegando na sua mão, falando que vai dar certo, isso também é fundamental. Débora, quais são os mitos que você escuta, né? Um deles é esse negócio, que o seu leite é fraco, né? O seu leite não vai alimentar o seu nenê. Quais são os outros mitos que cercam a amamentação?
O disparado é o leite fraco, né? E a gente fala, não existe leite fraco. O leite da mãe é ideal para o seu filho, né? Tanto que o leite da mãe de prematuro é ideal para um bebê prematuro, o leite da mãe de gêmeos é ideal para gêmeos. Então, o seu leite é ideal para o seu filho. Ele é suficiente para amamentar o seu bebê exclusivamente até os 6 meses, tá? Outros mitos que a gente ouve é que se você, por exemplo, entrar com outro tipo de alimentação, o seu bebê vai dormir melhor, né? Que o leite materno não satisfaz a criança para que ela consiga dormir uma noite inteira. E isso é um mito, tá? O leite materno, ele tem a capacidade de passar melatonina, que é o hormônio do sono, para o bebê. A mãe produz esse hormônio e ele passa para o bebê através do leite materno. Então, com outros alimentos a gente não vai ter isso, né? E faz com que a criança tenha um sono melhor e um sono mais satisfatório. Ah, mas a criança acorda com frequência? Não é por conta do leite, é por conta do aprendizado da criança em relação ao sono, mas a questão de que outros alimentos vão fazer a criança dormir mais também é um mito que a gente ouve muito. É um alimento perfeito, né? Sim, sem dúvida. Tem até melatonina. Exatamente. Débora, a gente volta a conversar mais sobre isso, porque é um assunto que me interessa muito. E para você que está aí nos assistindo, cada gota de leite materno doado é um gesto de amor que salva vidas. A TV Câmara visitou o banco de leite, onde a doação ajuda mães e bebês, garantindo um futuro mais saudável para os pequenos. O leite materno é um alimento completo, rico em nutrientes e ideal para ser o único alimento do bebê até os 6 meses de vida. Além disso, é um símbolo de amor e doação. Mas, infelizmente, nem todo recém-nascido tem acesso a ele. É aí que entra o banco de leite. O banco de leite é um local que a gente capta doadoras de leite materno que estão amamentando, conseguem amamentar seu bebê, mas ainda sobra. A gente percebe que é uma produção muito boa. E aí ela doa esse leite para nós. Nós fazemos todo o processo de pasteurização e exames para poder entregar esse leite pronto para os bebês de UTI neonatal. Os meses de férias e festas costumam ser difíceis para o banco de leite, com uma queda de 40% nas doações, especialmente em julho, agosto, dezembro e janeiro. A gente percebe que épocas de festividades e férias cai bruscamente. A gente teve uma queda na doação do leite de 40%. Né? E isso prejudica o fornecimento. A gente percebe que assim, férias escolares, ela tem outros filhos, a demanda da casa muda. A gente tem também no caso dela sair de férias e viajar, então ela não vai doar o leite. Então meses de julho, agosto, dezembro e janeiro são meses bem complexos para a gente. Qualquer mulher que amamenta pode se tornar doadora. Para participar, é necessário estar saudável. Se ela perceber que tem essa boa produção, toda mãe pode doar. Nós realizamos exame de sangue e testes no leite. Então, ela tem que estar com a saúde adequada relacionadas a esses exames. Para manter a qualidade do leite doado, ele é armazenado, congelado e passa por um processo de pasteurização antes de ser utilizado. Ele é armazenado por 15 dias, da forma que ele chega, congelado, e depois ele vai ser pasteurizado. Após a pasteurização, ele dura em média 6 meses, mas eu não chego a ter ele até 6 meses, porque como eu forneço para a região aqui, e principalmente usa muito no nosso hospital, eu acabo utilizando rapidamente. 2 meses, 1 mesinho, já estou usando esse leite. A doação de leite materno oferece benefícios tanto para as mães quanto para os bebês. Para as mães, ajuda na redução do peso, melhora o conforto mamário, previne mastite e aumenta a produção de leite. Para os bebês, o leite materno fornece todos os nutrientes necessários até os 6 meses. Reduz o tempo de internação e uso de aparelhos, protege contra várias doenças e diminui a mortalidade infantil em 13%. Na doação, o processo é facilitado para as doadoras. Cada uma recebe um kit e orientação em casa. Além disso, não é necessário levar o leite ao banco de leite. A equipe realiza o recolhimento diretamente no local.
Ela liga, faz o cadastro, ela não precisa sair de casa. Nós que vamos até ela com o motorista, levar o material para colher esse leite e buscamos na outra semana. Então, o trabalho dela ali é tirar esse leite adequadamente e nos fornecer. Para se tornar uma doadora de leite materno, basta se cadastrar pelo telefone 3901-3507. Cada gota faz uma grande diferença na vida desses pequenos. As mães que estão com uma boa produção podem multiplicar esse amor, né? E qualquer quantidade de leite é importante para a gente, tá? Não precisa ser altas produções. Então, se essa mãe em casa puder doar, vai salvar muitas vidas aqui para a gente. Importante falar que as doações podem ser feitas em São José dos Campos, né, que tem um banco de leite ali do Hospital Municipal, da Vila Industrial, mas aqui em Jacareí também tem do Hospital São Francisco. Então, se você é puérpera, né, e o leite pode ser doado, a gente vai falar sobre isso, sobre estimulação, então contribua também que esse leite pode salvar muitas vidas. Débora, a gente estava falando justamente sobre doação de leite, né? Um desafio que acho que nós duas enfrentamos isso. Né? Eu enfrentei há 9 anos, a Débora enfrentou há pouco tempo. Isso. O leite, a gente estava falando sobre estimulação. O leite, ele, apesar de você ter amamentado 2 crianças gêmeas, você ainda conseguia doar. Como que acontecia isso? Sim, é o que eu falo, que o leite da mãe é suficiente para o seu filho, né? Então, no meu caso, eu amamentei gemelar. E por extrair bastante leite, né, a produção era muito alta, então ainda entrei em contato com o banco de leite e é importante frisar que a gente doa o leite que é excedente, né, nosso filho está alimentado, está amamentado, então a gente doa aquilo que é excedente e a gente entra em contato com o banco de leite, eles fazem todo o processo, dão todas as orientações, levam o frasco, buscam o frasco. A doação é muito tranquila e muito satisfatória, né? A gente fica muito feliz em saber que aquilo ali está fazendo diferença não só para os nossos filhos, mas também para outras crianças. É interessante falar que quanto mais estimulado, mais leite vem, né? O que é importante, Débora? Tomar muita água, descansar, ter uma alimentação saudável, ter um horário para tirar esse leite. Dá as dicas aqui pra gente. Para uma boa produção, alimentação saudável, uma boa suplementação. As mulheres puérperas, né, mães que amamentam, precisam de suplementação. Que tipo de suplementação? Suplementação é individualizada, mas como, por exemplo, ferro, cálcio, o DHA, são suplementações que a gente precisa fazer para puérpera, para mães que estão amamentando, tanto para as mães, quanto pensando também nas crianças que estão ali recebendo aquele leite. Uma ingesta boa de água, né? Aquilo que está sendo adequado para a mãe. Muita gente fala que tem que beber uma quantidade absurda de água, e não é assim, é uma quantidade boa, né? A gente sente muita sede quando amamenta, então a gente tem que ter uma boa ingesta de água. Uma alimentação saudável, um ambiente tranquilo. O estresse atrapalha muito a produção do leite, então quanto mais tranquilo for esse ambiente, melhor, tá? A gente não precisa estimular um excedente para fazer a doação. Em geral, aquelas mães que já têm, né, aquele leite que vaza, ou quando precisa fazer uma ordenha para aliviar uma mama que de repente está muito cheia, uma mãe que já tem uma produção muito alta de leite, ela aproveita que já vai fazer a extração e faz a coleta para poder fazer a doação. É importante ter regularidade nos horários? Para a doação, não. Não, porque, assim, experiência própria, eu sentia que todo dia eu tirava, vamos supor, às 9 horas da manhã, e eu sentia que naquele horário o meu corpo já estava preparado para tirar mais leite, mas daí era impressão minha, então. Não precisa ter uma regularidade, mas a gente sabe que a maior produção, o pico da produção leite materno, ele ocorre na madrugada. Então, geralmente, quando a gente acorda, né, no período da manhã, a produção está muito grande. Então, a extração de leite nesse primeiro, né, nessa primeira hora, nessa primeira mamada da manhã, costuma ser maior do que do restante do dia. Débora, e também a gente fala, por causa das mães que trabalham, geralmente se amamenta até os 4 a 6 meses. E hoje se fala muito em não ter mais
uma idade, né, para a criança amamentar, não ter mais um limite, assim, tipo, você vai parar com tantos meses, quando a criança tiver 6 meses. Como que é isso? Eu posso amamentar enquanto a criança quiser amamentar? Posso prolongar o meu período de amamentação? Como que é? A orientação, né, da OMS é a amamentação exclusiva até os 6 meses e depois complementada com outros alimentos, com uma alimentação saudável até os 2 anos ou mais. Realmente não existe um limite para você parar, né? A partir de 6 meses a gente já precisa, 6 meses, e se a criança tiver os sinais de prontidão, a gente já precisa iniciar a alimentação. Mas depois que você inicia a alimentação, você pode manter o aleitamento materno o tempo que você e a criança quiser. E é verdade aquele negócio de que o leite materno estimula a cognição da criança, que crianças que amamentam mais são mais inteligentes? Sim, diversos estudos já mostraram, né, que o leite materno, principalmente de forma exclusiva até 6 meses e até ali o ano de vida complementado, ele influencia no desenvolvimento cerebral e na cognição. Então, a gente tem estudos que mostram realmente crianças que são amamentadas com QI mais alto, com melhores posições no mercado de trabalho. Então, não só os benefícios para a mãe, para o bebê, mas também para toda a sociedade, né? Benefícios econômicos também, porque são crianças que futuramente vão estar ali em posições melhores no mercado de trabalho, né? Com uma cognição realmente mais elevada, né? Gente, então amamente muito, né? Sem preconceito agora. A criança tá ali, amamente, quanto mais você tiver leite. Enquanto você tiver leite, amamente, que é o alimento perfeito, né, Débora? Sim, sem dúvida. Olha só, vamos mudar totalmente de assunto agora e falarmos sobre a 23ª sessão ordinária que aconteceu ontem, aqui na Câmara Municipal. Por 7 votos favoráveis, 2 contrários e 3 abstenções, o plenário aprovou o projeto que autoriza a Prefeitura de Jacareí a responder pelos efeitos financeiros do fim da intervenção da Santa Casa de Misericórdia. A partir da aprovação do projeto ocorrido ontem, a Prefeitura encerra um período de 21 anos sob intervenção da Administração Pública Municipal, iniciada em 2003. Outros 4 projetos foram discutidos e aprovados na sessão de ontem. Você pode conferir todos no site da Câmara, que é o jacareí.sp.leg.br. E no sábado, dia 10, o Jacareí Rugby enfrentou a Poli pela primeira rodada do hexagonal final do Campeonato Brasileiro 2024 e venceu os paulistanos fora de casa. Confira detalhes da partida na reportagem. O Jacareí Rugby começou a fase final do Brasileiro com o pé direito. No sábado, dia 10, os jacarés venceram a Poli por 20-6 em jogo realizado no campo do SPAC, na capital paulista. Com a vitória, o time quebrou um jejum de 6 partidas sem triunfos sobre o adversário. A última vitória havia acontecido na primeira fase do Brasileiro de 2022, no campo do Balneário. As duas equipes começaram o jogo com intensidade e disposição, deixando claro que seria uma disputa acirrada. Os jacarés abriram o placar com um try de Lucas Drude, convertido por Nicolas Azevedo. A Poli reagiu rapidamente com um penal convertido para diminuir a vantagem. Mas os jacarienses mantiveram a superioridade no jogo e ampliaram o placar com tries de Lian Aquino e Leonardo Soares, fechando a primeira etapa em 17-6. Após o intervalo, ambas as equipes continuaram com o mesmo nível de intensidade. O Jacareí manteve uma defesa sólida, bloqueando bem os ataques da Poli. Em um penal convertido por Nicolas Azevedo, ampliou o placar com mais 3 pontos, fechando o jogo em 20-6 para garantir a vitória dos jacarés. O treinador e atleta do Jacareí, Matheus Cruz, exaltou a vitória e projetou o próximo confronto. Estamos saindo aqui do jogo no SPAC, bem felizes com a entrega do time. A gente vem de uma derrota contra o SPAC aqui nesse mesmo campo, que foi dura, foi no último lance do jogo. Mas nada melhor do que um próximo dia, um próximo jogo para poder dar a volta por cima. A gente enfrentou a forte equipe da Poli, conseguimos sair com a vitória, 20-6. O time fez um espetacular primeiro tempo. Depois do segundo tempo, quem entrou conseguiu manter o nível, manter a intensidade e conseguiu segurar o placar. E agora vamos para o próximo desafio, jogo contra o Farrapos em casa, 11h30, e contamos com o nosso 16º jogador, que é a torcida.
Desde a torcida vai fazer toda a diferença, como fez aqui no SPAC. Os torcedores que vieram empurrar o time todo minuto. E a gente conta com a cidade inteira aí para essa fase final a gente buscar a classificação. Vamos, Jacareí! Os atletas comemoraram a vitória com entusiasmo. O triunfo colocou o Jacareí na segunda posição do hexagonal com 4 pontos, um a menos que o líder Farrapos. A equipe ainda tem mais 4 jogos para tentar chegar à final do torneio. O próximo duelo no Campeonato Brasileiro será justamente contra o líder Farrapos, que venceu o Joaca na estreia do hexagonal. A partida será realizada no dia 17 de agosto no campo do Balneário. Isso aí, parabéns para o nosso Jacareí Rugby. E eu continuo aqui com a pediatra Débora Albernaz e a gente está falando sobre a importância da amamentação. Débora, a gente estava falando que a amamentação é dolorido e vamos falar um pouco sobre essa primeira, esse iniciozinho de amamentação para quem está sendo mãe pela primeira vez, né? É dolorido só no comecinho, depois o corpo vai se ajustando e aí a gente, né, passa a não sentir mais nada. Como que é... Quais são as principais dificuldades da mãe de primeira vez ao amamentar? Pode ser dolorido ou não, né? Graças a Deus a gente tem aí algumas mães que passam por isso sem nenhum problema. Sem nenhum problema? Sim. Para mim, vou te confessar, foi mais doído amamentar do que a dor do parto. Para mim também. Mas algumas mães passam. A maioria realmente apresenta uma dificuldade inicial, principalmente quando a gente fala da pega, né? A gente tem diversas orientações que a gente dá, né? E por isso que eu falo a importância dessas informações pré-nascimento. Mas algumas coisas é ajuste ali da mãe com o bebê, né? Uma mãe que nunca amamentou, um bebê que nunca mamou, né? Ele recebia ali todos os nutrientes que ele precisava através da placenta e agora ele está ali nesse aprendizado também da amamentação. Então, muitas vezes é uma questão de ajuste, vale a pena ter um profissional do seu lado que também te ajude em relação a isso, um posicionamento, uma orientação, buscar até um local confortável, se for necessário a almofada de amamentação, uma boa poltrona, uma boa postura, tudo isso ajuda. Mas muitas vezes é só aquela dificuldade inicial por ajuste da mãe e do bebê. Eu já ouvi muitas mães falarem que elas têm o bico do peito invertido e por isso não conseguiram amamentar. Existe isso? Existe. A gente tem bicos diferentes, né? Tem mãe que tem o bico invertido e a gente tem algumas técnicas, né? Tanto de manualmente que a gente pode fazer como preparo, quanto no momento da pega a gente tem algumas técnicas que a gente consegue trabalhar isso. Ele se desenvolve, então? Se desenvolve, ou mesmo que ele não que ele continue invertido, no momento da pega a gente tem técnicas para ajudar esse bebê a pegar esse bico. A gente tem mães também que, por exemplo, tem um bico muito protruso, um bico muito grande, que muitas vezes o bebê pode ter dificuldade de lidar com aquele bico na boca. Então a gente também pode mudar a posição de amamentação do bebê e isso vai ajudar com que a amamentação flua melhor. Débora, quando eu estava grávida, eu também ouvi falar muito sobre preparação do bico para quando o nenê nascesse. E depois a gente ouve falar que não, aquilo tudo não precisa de nada daquilo. Conta pra gente os principais procedimentos que podem não ser tão corretos que você escuta das mães que estão grávidas. Sim, essa preparação do bico, ela não tem indicação, né? A gente ouvia muito de passar bucha, né? De ficar esfolando esse bico. Eu falo que são 2 dores, né? Uma antes e uma depois. Não tem necessidade, além do que isso pode causar traumas, né, ali no local e causar uma fibrose que vai dificultar ainda mais a amamentação. E pode ser abortivo mesmo, como se falava? Por estímulo de ocitocina, né? Mas eu acho que a questão principal é que pode mais atrapalhar a amamentação do que ajudar. Você pode fazer fibrose ali naquele local e dificultar ainda mais esse processo de pega. E não tem nenhum benefício em relação à amamentação. Agora, eu acho que o que mais fica aqui pra gente, Débora, é onde encontrar esses grupos de apoio, não é? São José, até um tempo atrás, tinha uma instituição, acho que da própria prefeitura, não sei se ainda tem, que ajudava as mães a amamentarem. Aqui em Jacareí, deve ter grupos de apoio à amamentação, eu desconheço. Onde encontrar esse apoio de pessoas que vão te ajudar a encaixar o nenê, vão posicionar o nenê da maneira correta para fazer essa pega? Onde encontrar essa informação?
Em São José, realmente, a gente tem o projeto Casulo, né, que eles fazem, inclusive, essas orientações pré-nascimento, né? É um projeto muito legal, muito interessante, que traz bastante apoio, tanto as mães antes do nascimento do bebê, quanto as mães que amamentam, estão ali com alguma dificuldade. Profissionais de saúde, especialmente o pediatra, né? A gente tem uma consulta pediátrica pré-natal que muitas gestantes desconhecem, né? Em geral, elas acabam passando ali apenas com o obstetra, e a gente tem uma consulta que é preconizada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que é com o pediatra. Não é apenas para conhecer o pediatra, não é apenas para formação de vínculo, isso também faz parte, mas o pediatra dá ali diversas orientações, diversas informações, inclusive sobre a amamentação. Então, sobre pega, sobre a importância do leite materno, a gente traz essas informações para toda a família, para que todos estejam ali falando a mesma língua, né? Isso é super importante aí para começar bem aí esse processo. Olha só que interessante. Então, se você está grávida, já procura um pediatra, não só para conhecer o pediatra e pegar confiança nele, mas para já fazer um preparo para como você vai ser mãe. Isso aí. A gente vai para um rapidíssimo intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade. Voltamos já. Já estamos de volta e a gente continua nossa conversa com a pediatra Débora Albernaz sobre a importância do agosto dourado. Débora, você que é pediatra, você trabalha no serviço público também? Trabalhei até um tempo atrás, até uns 2 anos atrás. Até 2 anos atrás. Você sente falta de políticas públicas para incentivo da amamentação? Sem dúvida, né? Até trazendo o tema anterior da consulta pediátrica pré-natal, a gente não vê isso no serviço público, né? Esses grupos de apoio, eles são em locais específicos, então nem todas as gestantes têm acesso,
né, a esses locais. Não é em toda UBS, por exemplo, que você encontra esses grupos de apoio. Então, isso tudo já dificulta, né? O hospital municipal, pelo menos o de São José, em geral, a maioria dos hospitais, eles estão trazendo mais esse tema, esse apoio, esse incentivo, que é ótimo, né? Mas a gente acaba ficando um pouco profissional dependente ali no segmento da criança. A gente depende de um profissional que vai estar ali incentivando, as consultas também tendem a ser mais curtas, então nem sempre a gente consegue ver a amamentação, ver como está essa pega. Então acho que realmente falta ali um incentivo maior em termos de políticas públicas, em termos de atendimento, né, à mãe que está amamentando. Eu já vi casos, acho que são poucos, espero que sejam poucos, também do profissional, às vezes, deixar a mãe, que já está num momento super fragilizado da vida, deixar a mãe mais traumatizada ainda, né? Pela maneira como trata a situação e tal. E a mãe trava de vez, aí não consegue mais amamentar mesmo. Qualquer estresse, né, gerado ali, tanto de familiar quanto de um profissional, de repente falar que a criança não está ganhando peso, então o ideal é começar uma fórmula logo e não fazer um acompanhamento próximo, isso tudo já deixa a mãe, a gente que a mãe sabe, né, que falou do peso do bebê, a gente fica muito angustiada de achar que o nosso leite não está sendo suficiente, que o bebê não está ganhando peso por conta da amamentação. Então, trazer isso para uma mãe geralmente vai trazer um prejuízo aí à amamentação. Débora, e aquele lance de que alguns alimentos podem deixar o nenê, através do leite, podem deixar o nenê mais agitado? Tipo, a mãe realmente não pode tomar café durante o período de amamentação, não pode comer um chocolate, alguns alimentos podem deixar o leite, talvez, ser diferenciado, que pode afetar na criança? Sim, a gente tem que pensar que praticamente tudo que a gente come, tudo que a gente ingere, ele vai passar ali através do leite materno. Então, se a gente ingere muitos alimentos ricos em cafeína, isso realmente passa através do leite materno e a cafeína tem o seu efeito ali na criança aí também. A melatonina não vai fazer efeito. Pois é. Então, até quando a gente fala de estresse, né? O estresse aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse da mãe, isso passa para o bebê. Então, uma mãe que está ali debaixo de muito estresse pode ser, por exemplo, uma criança que chora muito, que acorda mais. Então, tudo isso influencia. Mas eu não acho que tem que ser algo extremamente restritivo, a não ser que tenha uma indicação médica. É buscar ter uma alimentação saudável, se quiser, às vezes, tomar um pouquinho do café, um pouquinho do chocolate, por exemplo, né? Buscar fazer isso mais no período do dia, em pouca quantidade e do restante do dia, né? Alimentação bem saudável. Mais uma coisa, por exemplo, o bico rachado, né? Que quem passou por isso sabe a dor que é, a febre do leite acumulado, o leite empedrado. O bico rachado, já ouvi falar tanta coisa que para melhorar esse bico rachado, o que você recomenda, Débora? A primeira coisa é a gente pensar que a gente precisa ter uma boa pega. Porque se a gente fizer diversos procedimentos, mas não tiver uma boa pega, não trabalhar essa pega, orientar a mãe em relação à pega do bebê, a gente vai continuar ali machucando, né, esse bico. A gente tem a laser terapia, né, que ajuda bastante, mas infelizmente não são todas as pessoas que têm acesso. Eu desconheço no serviço público, algum lugar que faça essa aplicação de laser. Então, em geral, a orientação, eu falo que é o laser natural, que é o sol, né? Então, a gente não recomenda o uso de pomadas, de cremes, a gente pode colocar o próprio leite materno no local e expor o mamilo ao sol. Durante ali pelo menos uns 15 minutos para poder ajudar nessa cicatrização. E o leite empedrado? Não tem jeito, a gente tem que passar por aquela tortura mesmo de desempedrar o leite? O ideal é não deixar isso acontecer. Então, como que a gente faz isso? Preparando essa mama para amamentar o bebê. A gente recomenda que antes da amamentação, principalmente no período de apojadura, que é o que a gente chama de descida do leite, né? Que vai ali por volta de 5 dias após o nascimento, até mais ou menos uns 15 dias a um mês.
que antes de amamentar ou nos intervalos da amamentação, quando a mãe está sentindo aquela mama mais cheia, mais engurgitada, né, com os nódulos, a mãe faça a massagem em toda a região da mama, da areola. Se for necessário, ela faz a ordenha, a retirada de um pouco desse leite para deixar essa mama mais um pouco mais flácida, o que facilita inclusive a pega do bebê. Eu costumo falar que imagina um bebê tentando pegar ali um bico numa bexiga muito cheia, né? Então o que ele faz ele tende a, quando for pegar o bico, escorregar e ir para uma pega errada, porque aquilo ali está muito cheio. Então o ideal é que a gente faça a massagem e faça a ordenha, retire um pouco de leite antes de oferecer o leite para o bebê. E se nos intervalos a mamãe tem uma produção muito grande, a mama estiver muito cheia e o bebê, por exemplo, está dormindo, né? A gente recomenda fazer a ordenha e a extração do leite. Mas se empedrar, vai ter que fazer a tirada manual. Isso. A massagem manual. Então, gente, pelas dores que eu já senti, que a Débora também já deve ter passado por isso, é melhor não deixar empedrar. Sim, com certeza. Mudando de assunto, neste sábado, dia 17, a Vigilância de Zoonoses realiza a aplicação da vacina antirrábica em cães e gatos. A vacina antirrábica será aplicada sem necessidade de agendamento e os moradores de Jacareí podem levar seus pets das 9 ao meio-dia na Avenida Lucas Nogueira Garcês, número 990. E na quinta-feira, dia 8 de agosto, a Câmara de Jacareí realizou sessão solene para a concessão de título de cidadão jacareiense ao professor de Educação Física Adélcio Baroni Filho. Confira como foi o evento. A Câmara Municipal realizou na última quinta-feira, dia 8, sessão solene para entrega de título de cidadão jacariense ao professor de Educação Física Adélcio Baroni Filho, em reconhecimento ao seu trabalho de longa data com a natação na cidade. A honraria foi concedida pelo vereador Hernani Barreto. Além dele, estiveram presentes na solenidade o presidente da casa e também vereador Abner Rosa e o secretário de Esportes Municipal Dorival Moreira. A sessão foi marcada por muita emoção desde o início. A cada depoimento, Adélcio não conseguia esconder sua felicidade. Foi com esse sentimento que o homenageado exaltou com orgulho o trabalho no esporte. O meu trabalho ele transforma a vida, transforma pessoas, né? E então tem esse ponto de você poder ajudar a pessoa a superar medos e vencer os limites. E tem o social, que agora com o trabalho dos Educa Mais, que as crianças podem fazer de graça, natação, não só as crianças, os adultos, hidroginástica, eu acho muito positivo. Trabalhar em prol da saúde, eu acho que é sempre positivo, então tem um impacto muito grande, a gente transforma vidas. Quem também estava visivelmente orgulhoso era Márcio, que relembrou o profissionalismo do irmão ao levantar a bandeira da natação em Jacareí. Para ele, esta é uma justa homenagem a anos de empenho e dedicação. Desde que a gente mudou para cá, em 87, ele foi paixão, aquela paixão à primeira vista. Ele foi abraçado pela cidade, ele abraçou a cidade e isso só foi aumentando o amor pelo esporte e pela cidade. Todas as oportunidades que ele teve de crescer profissionalmente, de investir na carreira dele, ele sempre pensou em Jacareí, ele nunca pensou em nenhuma outra cidade, nem sair daqui, então ele é realmente merecedor. Para Gabriel, filho mais novo de Adélcio, o título de cidadania é motivo de muita honra para a família. Eu não consigo descrever senão ser orgulho. Meu pai é um herói para mim e ver essa visibilidade que a cidade deu para ele é algo incrível. Eu nunca imaginei e eu estou muito orgulhoso dele. A minha família ficou muito feliz, ficamos muito honrados e gratos da cidade por reconhecer esse trabalho árduo de anos do meu pai. Orgulho e pertencimento são as palavras que definem este momento especial para o homenageado. Ele enfatiza que, enquanto depender de sua dedicação, o trabalho com a natação em Jacareí continuará a se fortalecer. É um orgulho assim que você não tem, é um sentimento de pertencimento, de se você pertencer, você é um certificado de adoção assim, né? Não que eu me sentisse órfão, sempre me senti acolhido, mas aqui veio para coroar um sentimento que eu já cultivo dentro de mim. Como eu disse, eu não nasci em Jacareí, mas eu me sinto filho de Jacareí desde o momento que eu pisei aqui. E eu gosto dessa cidade, eu luto pela cidade, eu quero que essa cidade cresça cada vez mais. Então, assim, é um orgulho muito grande, uma honra você pertencer e receber um título numa cidade. Estou muito feliz com isso.
Isso aí, mais um cidadão jacareense. A gente vai chegando ao final agora e eu vou passar as palavras aqui para Débora, que é pediatra. Débora, você pode dar os seus últimos recados, seu recado para a população, seu recado para as mães de maneira geral. Bom, a amamentação, né, é um tema que eu gosto muito de falar. Eu falo que dentro da pediatria, uma das principais coisas que a gente precisa estar ali do lado da mãe, precisa incentivar. Então, você que é mãe, você que está gestante, você que tem uma mãe ou uma gestante do seu lado, entendam que a amamentação é o melhor alimento para essa criança ou para esse bebê que vai nascer. Além de todo o benefício que traz para a criança, prevenção de infecções, de alergia, também tem benefícios para a mãe, como retorno mais rápido ao peso, prevenção de câncer, prevenção de diabetes, de hipertensão. A gente tem benefícios para a sociedade como um todo, para empresas. Então, que todos juntos, né, a gente possa ter essa consciência e trazer todos juntos apoiando a amamentação, a mãe que amamenta, essa criança que amamenta, para que a gente consiga aí, bater essa meta de amamentação. Isso aí, você que é mãe, aproveite, viva bem, curta esse momento, esses meses que você tem para cuidar do seu filho, desfrute desse momento. Às vezes a gente precisa desligar de umas vozinhas que ficam ao nosso redor e viva muito bem, curta cada segundo desse momento, desse período de maternidade, não é isso? Isso. Débora, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar falando com vocês. Nós que agradecemos. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens que você viu aqui e outras muito mais lá no nosso Instagram, no Facebook e no YouTube da TV Câmara Jacareí. Eu fico por aqui, a gente se vê semana que vem. Amanhã tem outro Bom Dia Jacareí com outro apresentador. Bom dia, ótima quinta-feira e até mais.